boa noite. Feliz sábado para você, para sua família. Seja muito bem-vindo. Estamos começando o nosso segundo dia aqui do nosso culto especial dos 10 dias de oração. E aí, já montou o seu cantinho aí na sua casa? Já está usando a revista? Já baixou aí os conteúdos? Lembrando que você pode acessar nossas redes sociais e ter acesso a todos os conteúdos para você participar desse movimento dos 10 dias de oração. Esse movimento ele acontece na Igreja Adventista em toda a América do Sul e nós iniciamos o ano em oração, em atividade, e você é convidado a fazer parte desse momento junto com a gente. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Josanã Alves. Ele é líder de mordomia da igreja na América do Sul e hoje ele vai trazer a mensagem para nós. Então já separa a sua Bíblia aí, chama todo mundo, e eu tenho uma coisa para contar. Ontem todo mundo ficou esperando o Pedrito, né? Eu sei disso. Não só as crianças, os adultos também. E hoje, gente, o Pedrito vem, tá? Vai dar tudo certo. E olha só, eu estou aqui com a professora Priscila, também com o pastor Wanderson e o Tiago. Eles vão estar, nesses momentos do culto, estarão conosco orando na tenda de oração. E você pode deixar o seu pedido, aí eles vão estar interagindo e você pode deixar o seu pedido nas redes sociais. Lembrando que você pode colocar aí a cidade de onde você está falando para que a gente saiba, né, de onde você está assistindo. Então, deixa o seu pedido de oração. Nós vamos estar orando por eles e nós teremos essa família, então, representada ali, orando pelo seu pedido. Inclusive, eles vão estar nas redes sociais, interagindo também ali com você. E não deixe de colocar o seu pedido de oração. Temos muitas pessoas orando e a gente quer orar pelo seu pedido também. Nós vamos, nesse momento, continuar falando um pouquinho sobre as ações aqui. Ontem você já acompanhou, né? Nós, além das orações, nós estamos tendo várias ações que acontecem em todas as igrejas da região noroeste. Então, as pessoas estão bem envolvidas, você já viu aí nas nossas redes sociais, tem acompanhado essas ações de amor. E eu estou aqui com a Cristiane. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Pri? Boa noite, amigos que estão em casa. Olha só, muitas ações hoje, né? Eu acompanhei ali pelas redes sociais, tem muita coisa boa acontecendo, né? Muitas ações, Pri, louvado seja Deus. Nossos irmãos, cada área da igreja abraçou esta ação solidária e a gente tem visto muitas coisas bonitas. Pri, a gente gostaria de mostrar algumas, né? A gente já vai mostrar, já vai aparecer aí a primeira foto e aí a gente vai falar aqui que é o pessoal lá de... não é de lá, é daqui mesmo, gente. É daqui de Manaus. É daqui. Qual que é essa primeira ação, professora Sim, Cris? a Escola Adventista. Hoje eu tive o privilégio de acompanhar essa ação, Pri. Eu conheci essa equipe linda da Escola Adventista da Cidade Nova. Eles estavam ali no Hospital João Lúcio, entregando kits, um lanche especial preparado com muito carinho para os funcionários, mas também para os pacientes, né, e familiares que estavam ali em busca de atendimento. Foi muito linda a ação. O pessoal está bem envolvido, né? Muito e hoje envolvido. é só o segundo dia, imagino Hoje que é vem só por o aí. segundo dia. Mas nós também tivemos uma ação muito linda, lá em Parintins, lá no nosso interior. Isso mesmo. Os jovens e as crianças e as mulheres se uniram da igreja, eles são lá da igreja de Paulo Correia. E eles distribuíram 200 kits de lanche para o hospital Joffre Cohen e também um outro hospital chamado Padre Colombo, isso mesmo. Olha então foi só. uma ação muito linda, Pri. A gente está vendo ali, olha que equipe linda, olha a quantidade de lanches que eles prepararam com muito amor, com muito carinho. E tudo personalizado, né? Tudo Eu tô vendo que o pessoal personalizado. coloca tudo bonito, vai com as máscaras isso mesmo, personalizadas, né? Isso mesmo, amiga. E olha que interessante, aqui em Manaus também, os adventistas ali da igreja de Petrópolis, em parceria com o Colégio Adventista, todo mundo junto, né? Uhum. Eles estiveram na Fundação Hospital Adriano Jorge hoje, eles oraram em todos os setores do hospital e olha que legal. No final, que, né, passaram por todos os lugares, distribuíram as literaturas,
eles foram convidados para fazer um culto lá no hospital. Então, não parou só nessa ação. Vão continuar lá e vão fazer um culto para os funcionários também. A gente também está tendo muita ação, Cris, da geladeira solidária, né? Eu já vi aí umas geladeiras adesivadas. E no interior de interior não, né? Região metropolitana, Isso. o pessoal lá de Iranduba e também aqui em Manaus, eles fizeram essa ação da geladeira solidária também em hospitais e unidades básicas de saúde. Isso mesmo. Mas também, olha que coisa linda, lá em Rondônia, Pri, a notícia agora é lá de Rondônia. A equipe da educação, na cidade lá de Ji-Paraná, eles visitaram o prefeito Raimundo de Fonseca e o filho dele, o Wellington da Fonseca, que também é um vereador ali na cidade. E eles oraram com essas autoridades civis também e entregaram a literatura da igreja. Que lindo, né? Legal. Nossa, são ações que vão marcando esses 10 dias, né? Porque a gente ora, mas a gente também está em ação, né? Para levar conforto através dessas ações que nós temos feito. E em Ji-Paraná agora, sul de Rondônia, o pessoal da educação adventista lá, eles também visitaram aí e entregaram pão para algumas pessoas e fazendo oração, você está vendo aí na foto. E se você também quiser mandar uma foto, entre aí nas nossas redes sociais, manda no direct que a gente vai estar mostrando o que você tem feito aqui também. Temos mais uma ação aqui no Acre. Isso mesmo. Os jovens do distrito de Tarauacá distribuíram mais de 300 marmitas para as pessoas que estavam com as casas alagadas. Olha que linda a atitude, não é, Pri? Isso aí. A atitude de amor. Né? Tem que continuar. É fazer o bem faz bem, né? E a gente pôde ver quanto que é bom. As pessoas que estão recebendo essas ações ficam felizes. É isso mesmo. E a gente só tem que agradecer e parabenizar esta equipe maravilhosa, né, que esteve aí empenhada. Parabéns para você, que Deus te abençoe e que esses gestos de amor possam contagiar outras pessoas e essa corrente do bem possa permanecer. E vai permanecer. Amém, Amanhã, em nome de Jesus. No domingo à noite, a gente volta com mais ações. Muito obrigada, Cris. E olha só, você pode continuar interagindo nas nossas redes sociais, tá bom? Adventistas Noroeste, deixa aí o seu pedido de oração. A nossa tenda ela já está acontecendo, já estamos com a família lá e você pode deixar o seu pedido, certo? E olha só, gente, lembrando que a partir do dia 23, que é a próxima terça-feira, nós vamos ter os cultos de oração, eles serão a partir dos canais dos campos. Então você já procura aí o canal do seu campo, acessa, porque nós vamos ter esse momento de oração contínua aí dos 10 dias. Nos canais dos campos. Então, você já pode pesquisar aí nas redes sociais e você encontra o canal do seu campo e participa, porque a partir do dia 23 vai ser lá. Lembrando que separa a sua Bíblia aí, chama a turma, já falei que o Pedrito vai aparecer daqui a pouco, Pastor Anderson, olha, foi preparado algo muito legal. Tem que chamar a criançada, já junta todo mundo aí e vamos assistir daqui a pouco. Eu estou aqui com a família do pastor Seixas, Moisés Seixas, a gente chama às vezes pelo sobrenome, né? Sejam bem-vindos aqui. Estou com o Moisés Seixas Júnior e a Lúcia, que é a esposa aqui do pastor Moisés. Sejam bem-vindos e nesse momento nós vamos ter um momento de oração aqui com eles. Boa noite, Priscila. Boa noite também aos nossos amigos do Facebook e do YouTube e também os nossos irmãos que nos assistem nesse momento no seu lar, na sua poltrona, na sua casa. Nós queremos agradecer pela presença de todos. Priscila, este momento é um momento muito especial, é um momento de oração e eu quero ler um texto da Bíblia somente antes para a gente orar. O texto está no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai-vos, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe, Priscila, a escritora americana Ellen G. White, ela chega a dizer que a oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Portanto, nós gostaríamos de pedir que os nossos amigos que nos assistem nesse momento, que abrissem o seu coração, para serem abençoados não somente pela oração, mas também com a palavra que será pregada daqui a pouco. Eu quero apresentar neste momento os nossos amigos, os nossos irmãos, diante de Deus, através de uma oração intercessora.
Aonde você estiver, curve sua fronte, vamos falar com Deus. Nosso Pai querido, obrigado por este momento tão precioso na sua presença, aonde já estamos sendo muito abençoados pela certeza que o Senhor está conosco, pela certeza que nós temos da presença do Espírito Santo e porque centenas de pessoas estão conectadas neste programa para receber a bênção do céu, a bênção maior. Pai, nós queremos orar, em primeiro lugar, pela União Noroeste Brasileira, por este programa que alcance cada coração. Que esses 10 dias de oração sejam dias de bênção, de reflexão, de santificação. Queremos colocar em suas mãos também todos os campos da União Noroeste Brasileira. Queremos colocar a geografia da Sur, a geografia da Mar, a geografia também da CEAM. Nós queremos colocar em suas mãos cada pessoa que está conosco neste momento. Que o seu poder, que a sua graça alcance cada coração. E que cada pedido que já chegou e aqueles que ainda vão chegar possam subir ao seu trono de graça. E o Senhor despache segundo a sua infinita misericórdia. Por favor, atenda cada pessoa, cada anseio, cada lágrima daqueles que necessitam neste momento de auxílio divino, porque estamos vivendo um momento que não é muito normal. Nós sabemos que Jesus está voltando, mas precisamos levantar a nossa cabeça e saber que a redenção está próxima. Obrigado, Pai querido, pela certeza da sua presença em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. A família do pastor Seixas também vai estar orando pela sua família. Eles vão estar na tenda de oração. Então envie o seu pedido, que juntamente com a família do pastor Wanderson, eles estarão orando pelo seu pedido. E agora nós temos um recado muito especial com o pastor Valdoni Fiuza. Ele que é o presidente da Igreja Adventista na região norte e centro-oeste do Amazonas. Acompanhe. Olá, que bom que você está aí conectado conosco para mais uma noite abençoada nesses 10 dias de oração. Eu tenho a certeza que essa noite vai ser especial para você e eu estou pedindo a Deus para que Ele possa abençoar você e a sua família mais uma vez. Com certeza, pastor, vai ser uma noite muito especial, uma noite com uma mensagem que foi preparada com muito carinho pelo pastor Josanã Alves, que ele é líder do Ministério de Mordomia para toda a América do Sul, e nós já estamos aí, com certeza, em casa, todos reunidos, esperando essa mensagem também. Mas, como todos estavam esperando, as crianças já estão aí na sala? Tá todo mundo aí já pronto? Porque eu sei que tem adultos que também gostam, né? Então é o seguinte, agora chegou o momento muito aguardado com o Pedrito. O Pedrito e o pastor Anderson têm algo muito especial, mas chama as crianças agora, Pedrito e o pastor Anderson. Olá, crianças! Chegou o momento que vocês aguardavam, hein? Que legal, que bom que você está aí aguardando a gente. Olá, criançada do Acre, de Rondônia, de Roraima e aqui do estado do Amazonas. É bom estar com vocês e finalmente ele está aqui conosco hoje, Pedrito! Cheguei! Ei, Pedrito, você fez falta ontem, Pedrito. O que aconteceu, Pedrito? Eu chamava você, você nunca aparecia, Pedrito. Não, eu já estava aqui conectado. O problema não fui eu, não. E foi de quem? Ivo, que comprou um programa muito barato. Foi o Ivo, né? Foi ele mesmo, cara. Não tem outra pessoa. É Ivo. Lembra, criança? Ivo. Eu tenho que lembrar também, viu? Porque, olha, fiquei te chamando um tempão e a culpa é do Ivo. Deixa ele comigo. Vamos deixar com ele a culpa mesmo, tá? Tá bom, combinado. Pastor, mas estamos todos juntos e com as crianças esperando porque nós temos 10
de oração. E vamos falar também da família, não é? É isso mesmo. E Pedrito, você sabe o que é família? Mais ou menos. Mais ou menos? Como assim, mais ou menos? Mais ou menos. Sim, tipo assim, o que eu sei é que família é uma comunidade em conjunto de duas ou mais pessoas. Estas vivem juntas em amor e em unidade. Uau, Pedrito! Nossa, mas você sabe mesmo que é uma família, hein? Eu sei mesmo, você tá vendo? Eu sei, viu? E você sabia que tá na Bíblia isso? Tá na Bíblia? Tá na Tem Bíblia. certeza? Sim, sim. Não. Você tem Bíblia, Pedrito? Tenho. Sim. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Tá. Eu vou pedir para a criançada que está em casa também pegar a Bíblia. E eu vou pegar a minha Bíblia aqui também, tá bom? Ok. Eu quero Família, que... gente, pega sua Bíblia, todo mundo. Isso. Me ajuda aí a chamar todo mundo para pegar a Bíblia. Já peguei minha Bíblia aqui. Já pode falar. Eu quero que você abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Sabe que a Bíblia é um conjunto de vários livros, vários autores, né? Mas foi Papai do Céu que direcionou esses autores a escrever tudinho aqui, tá bom? E inspirou eles, né? Então vamos lá, ó. Gênesis capítulo 1, verso 27, tá? Leia aí, Pedrito. Tá entendendo o que tá escrito aí? Leia aí, verso 27. Vai. Tá entendendo? Tá entendendo? Uau! Não. Não? Por que não? Não sei ler. Não sabe ler? Não sei. Poxa, Pedrito, mas tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu acho que igual você, tem muita gente, muitas crianças lá em casa que também não sabe ler. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler. E eu quero te ensinar uma outra coisa agora, tá bom? Antes da gente ler a Bíblia, a gente sempre faz oração, tá certo? Ok. Então eu vou fazer uma oração aqui. Isso. Fecha o olhinho, fecha. Posso orar, né? Papai do céu, obrigado, porque o Senhor conversa conosco através da Bíblia. Que o Senhor possa ajudar o Pedrito e todas as crianças a entender o que está escrito na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, Pedrito. Olha só o que diz aqui. Eu vou ler, tá bom? O verso 27 diz assim, ó, de Gênesis 1. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Isso mesmo. Lembra que você falou que é família? Já no início, né? Lá no início da criação. Isso mesmo. Gente, você já sabia? Produção, você sabia? Não sabia? Agora tá sabendo. Você sabia? Pastor, você já sabia isso? Eu já sabia. Eu não sabia. Eu já sabia, porque eu leio a Bíblia. Porque a Bíblia, quando a gente lê ela, é Deus falando com a gente. E como é que a gente fala com Deus, ô Pedrito? A gente fala com Deus, tipo assim, na oração. Muito bem, é isso mesmo. Foi isso que falou minha mãe. E você ora todo dia? Sim, tenho que orar. É porque minha mãe falou que Deus abençoa as pessoas que pedem bênçãos. Então eu todo dia tenho que orar. Isso mesmo, Pedrito. Isso mesmo. E além disso, minha mãe me ensinou que era muito bom orar pedindo pela família. Pois é, Pedrito. E tem acontecido tanta coisa triste com as famílias hoje em dia, a gente precisa orar bastante, né? É verdade, a oração, pastor, é poderosa. A oração, a gente conversa com Deus, né? E sabe, Pedrito, quando a gente ora, a gente fala com Deus, Deus ele ouve a nossa oração,
quando estamos Sim. tristes, quando estamos chateados, quando estamos precisando de algo, sabia? Sim, eu já ouvi muita oração também. Tem famílias orando com poder. É verdade. Mulheres orando por seus esposos, esposos orando por suas esposas também. É importante manter a oração. E as crianças também podem orar por seus pais. Isso mesmo. Exatamente. Sim, E, sim. e deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem eu vi você, apareceu pra gente aqui ontem que você estava orando. Sim, Por quê? eu estava tentando orar por minha família para que Deus possa abençoar a minha família. E eu falei ontem para as crianças que eles iam conhecer a sua família. Eu tenho duas. Uma família que não conheço e uma família que eu conheço. Ah, é? Como assim? É que eu sou adotado. Sério, Pedrito? É sério. Meu pai me achou na rua, ele me recolheu, ele me deu um nome, ele me apresentou uma nova mãe, ele me apresentou meus irmãozinhos e desde aquele dia eu moro com eles, eu sou adotado. Então quer dizer que nós temos família também, além daqueles que não são nossos progenitores. Ah, verdade. A igreja é uma família, não é, pastor? É isso mesmo, a igreja é uma comunidade que vivemos em família, né? Então agora eu entendi por que você tem duas famílias, agora eu entendi. É uma família que eu não conheço e a minha verdadeira família. Meu pai e minha mãe falaram, criança, sabe o quê? Meu pai me disse que a família de Deus é a melhor. Então eu devo permanecer nos caminhos do Senhor. É isso Eu tenho aí. muitos amigos ao redor do Brasil inteiro. É isso mesmo. E ó, já que nós falamos de oração, já que falamos para orar pelas famílias, eu quero que hoje você faça oração, tá bom? Tá bom, parei. Sim. Vamos Tenho orar? certeza que o pastor Ivo está ali atrás da câmera falando, já acabou o tempo, já acabou o tempo. Deixa comigo. Mas tudo bem, vamos orar mesmo. Vamos. Crianças, vocês juntos vamos orar, beleza? Feche seus olhos. Ai, bendito Senhor, nós estamos orando agora com as crianças para te agradecer pela família. Sim, o Senhor é nosso Deus, nós somos teus filhos, viu? Já somos uma família. É por isso que nós oramos, para que o Senhor sempre possa estar conosco. E também te peço que possa abençoar a todos aqueles que estão na transmissão também, para que dê certo agora, tá? Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, Pedrito. Até amanhã, viu? Tchau, crianças! Tchau, crianças! Até amanhã! Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apressa esse dia, apressa.
Boa noite, querida igreja na União Noroeste Brasileira. Deus seja louvado por mais um dia. Você está acompanhando um programa dos 10 dias de oração. Deus seja louvado por sua vida. Um feliz sábado. Eu espero que a sua vida, o seu sábado, seja poderosamente abençoado. É uma alegria para mim poder compartilhar a palavra de Deus hoje. Onde você está? Onde você está? Você está no Amazonas, está no Acre, Roraima, Rondônia, ou qualquer outro lugar que está nos acompanhando nesse momento, que a palavra de Deus, que a presença de Deus de maneira muito clara e poderosa fale ao seu coração. Eu sou o pastor Josanã e tenho a alegria hoje de abrir a palavra de Deus. Sabem, antes de abrirmos a palavra de Deus, é muito importante orarmos, falarmos com Deus. É muito importante nesse momento pedirmos a Deus que dirija o que vamos estudar. Nunca devemos abrir a palavra de Deus sem esse momento de oração. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 7. Abra sua Bíblia, onde você estiver, e em seguida nós vamos orar. Mateus, capítulo 7, nós vamos estudar os versículos 24 a 27. Mas antes de lermos, nós vamos orar. Eu vou esperar apenas que você abra a Bíblia. Abra a Bíblia, não confie no que eu vou ler, você tem que conferir na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no celular, a Bíblia física, mas abra a Bíblia para falarmos com Deus nesse momento. Muito bem? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de falar com o Senhor através da Tua palavra. E nós te pedimos nesse momento que de maneira clara e poderosa o Senhor fale ao nosso coração. Nós te pedimos nesse momento que de maneira clara e poderosa a Tua palavra atenda às nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir um homem, nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Por isso nós abrimos a Bíblia para ser um símbolo do nosso coração aberto também para ouvir a Tua voz e permitir que o Senhor coloque ou retire do nosso coração o que for da Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Verso 26, mas todo aquele que ouve estas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, mas ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu não sei se você está acompanhando, através da revista Primeiro Deus, os 10 dias de oração, mas se você leu o texto de hoje, você deve lembrar que esse é um dos textos bíblicos que nós temos na lição, na leitura de hoje dos 10 dias de oração. E ele é como que a base para tudo que a lição, a revista, nos ensinou. E nós vamos extrair algumas lições desse texto bíblico. Você deve lembrar que essa história, ela é o final do Sermão do Monte, do lindo Sermão do Monte que Jesus pregou. Está terminando o sermão e termina com essa história dos 2 fundamentos. Sabem, não é a primeira vez no sermão que Jesus ele compara 2 coisas para falar do verdadeiro cristianismo e do falso cristianismo. Você deve lembrar que no Sermão do Monte ele falou sobre os 2 caminhos, ele falou sobre as 2 árvores, ele falou sobre as 2 portas e ele conclui o sermão novamente apresentando a ilustração de 2 coisas, 2 fundamentos. Sabem, quando a Bíblia apresenta 2 coisas, e isso é repetido várias vezes, é porque Deus está dizendo, nas pessoas que estão ouvindo hoje, na União Noroeste, ou em qualquer lugar onde essa mensagem chegue, há 2 tipos de pessoas. Para você entender de verdade essa história, você tem que entender o que significa casa nessa história. A palavra casa é a chave da história. Se você entender o que significa casa, você entende a história. E casa nessa história, amigos, significa vida.
Então, se você ler o texto bíblico substituindo casa por vida, você vai conseguir compreender mais profundamente o que Jesus está ensinando. Vamos tentar? Olha para a Bíblia de novo. Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua vida sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela vida, mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente. Em algumas versões dizem um homem tolo, que edificou sua vida sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela vida. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabem, Jesus está dizendo, há duas classes que estão me ouvindo nesse momento, há duas classes sobre quem Jesus está falando. E a pergunta que você tem que estar fazendo é, e o que diferencia uma pessoa de outra? O que diferencia uma vida de outra? O que diferencia uma casa de outra? Sabe, quando você lê o texto de maneira mais profunda, você percebe que essas duas vidas têm coisas semelhantes. As duas foram construídas com o mesmo material. Quando você lê, o material é a mesma. Não há diferença de um material para outro. As duas foram construídas. A casa foi construída. Então não é o material das duas é o mesmo. As duas casas têm outra coisa em comum. Não são as dificuldades que aquela casa ou aquela vida enfrenta. Porque as duas vidas, no texto, enfrentaram dificuldades. Sobre ambas veio vento, veio chuva, veio tormenta, veio tempestade. Então, as duas tinham o mesmo material, as duas enfrentaram as mesmas dificuldades. Quer ver outra coisa similar nas duas vidas, nas duas casas? As duas ouviram a palavra. Olha para o verso 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, aí está falando do sábio. Verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, está falando do tolo. Então, os materiais são os mesmos. As tempestades chegam para as duas vidas e as duas ouviram a palavra. Então você tem que responder uma pergunta agora. Pastor, qual é então a diferença de uma vida para outra? Qual é a diferença de uma casa para outra? Eu acho que você já encontrou a resposta. A única diferença de uma vida para outra, de uma casa para outra, é o alicerce. Essa é a diferença. O material é o mesmo, as tempestades são as mesmas, ambas ouviram, mas uma está sobre um alicerce e outra está sobre outro alicerce. Talvez você esteja me ouvindo agora e já construiu sua casa ou conhece sobre alguma coisa sobre construção. E sabe o que é impressionante nessa história? É Jesus usar o alicerce. Porque alicerce, amigos, é aquilo que não dá para ver na construção. Você pode achar uma casa bonita, dizer, olha, que parede bonita, que telhado bonito, que janelas bonitas, mas você nunca vai encontrar alguém dizendo que alicerce bonito. Nunca. Porque alicerce é a parte imperceptível da casa. Mas alicerce é a única coisa que vai fazer com que a casa permaneça em pé. Você entende? Jesus está dizendo a muitas pessoas que estão edificando, estão construindo sua vida, estão fazendo sua vida crescer. E todos estão interessados em trabalhar, em fazer a vida crescer, em se desenvolver. E não há nenhum problema nisso. O único problema é que alguns estão tentando construir uma família sem alicerce. Muitos estão tentando construir uma casa sem alicerce, uma vida sem alicerce. Ah, meu amigo, entenda bem isso. Permita que Deus fale de maneira muito clara ao seu coração. Se você está construindo um império financeiro, uma carreira escolar, acadêmica, se você está construindo uma família, mas se você não tem alicerce, a sua construção, por mais bonita que pareça, ela vai desabar. Você entende? É isso que Jesus está ensinando. Não é a casa, não é a construção, não são as paredes, não é o telhado, é o alicerce. E sabe o que é alicerce? É aquilo que ninguém vê, mas que está sendo o fundamento da casa. Pastor, e que alicerce é esse?
A Bíblia responde que alicerce é esse. Passe algumas páginas e vá para o livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Primeiro livro de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 11 a 13. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 13. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o fogo aprovará. Sabe o que é que esse texto está dizendo? O fundamento que não é perceptível é Jesus Cristo em sua vida. Como assim, pastor? Não é perceptível. Deixa eu te dizer uma coisa, por favor, não esqueça disso. Se você esquecer tudo que eu falar essa noite, não esqueça disso. Jesus Cristo, Ele não é aquele contato que você tem no sábado pela manhã apenas na igreja. O fundamento imperceptível são coisas que você está buscando e a pessoa do seu lado não sabe. Você não sabe se eu oro. Eu não sei se você ora. Você não sabe se eu leio a Bíblia. Eu não sei se você lê a Bíblia. Você não tem como saber se eu faço culto familiar. Eu não sei se você faz o culto familiar. Mas se você está buscando a Jesus Cristo, pode ser imperceptível por outro, mas é um alicerce seguro. Quando eu acordo de madrugada para buscar a Deus, você não vê, mas eu estou formando o meu alicerce. Quando eu não deixo os meus filhos saírem de casa sem buscar a Deus, você não vê, mas eu estou fazendo o alicerce da minha casa. Quando eu acordo de madrugada para estudar a palavra de Deus, você não vê, mas eu estou fazendo o alicerce da minha casa. Você entende? O alicerce ele é imperceptível. Mas às vezes nós queremos viver uma vida cristã apenas do que os outros conseguem ver. Eu vou à igreja, mas passo a semana longe de Deus. Eu vou no culto no sábado pela manhã, mas passo a semana sem fazer o culto familiar com minha família. E você pode estar construindo paredes bonitas, mas vai desmoronar. Porque você precisa do alicerce imperceptível, a comunhão íntima com Deus. Há vários anos atrás, eu fui pastor numa cidade no interior de Pernambuco, e ao redor daquelas cidades, haviam várias cidades que ainda não tinham a presença da igreja adventista. E o meu desafio era levar o evangelho para aquelas cidades. E um dia, um irmão que vendia de porta em porta foi à minha casa e disse: pastor, eu fui na cidade de Carnaíba, uma cidade vizinha à cidade que era a sede do meu distrito. E eu encontrei um irmão adventista lá. Naquela cidade, pelo que eu sabia até o momento, não havia nenhum adventista. Mas aquele irmão disse assim: pastor, há um adventista lá. Eu estava vendendo de porta em porta e descobri esse irmão. Ele é adventista, o nome dele é Bastos. E eu fui até a cidade de Carnaíba, uma cidade pequena, e rapidamente, por ser pequena a cidade, todos me disseram onde morava o irmão Bastos. Eu bati à porta da casa do irmão Bastos, ele atendeu, um senhor de já 90 anos de idade, mas muito lúcido, muito forte. E eu disse assim: irmão Bastos, o senhor é adventista do sétimo dia? E ele disse: sou. E eu estendi a mão e disse: prazer, eu sou pastor da igreja adventista. E ele fez aquela festa, me convidou para entrar. Ele havia batizado na capital, em Recife, e há mais de 20 anos ele estava ali e perdeu o contato com a igreja. Mas ele estava fiel na guarda do sábado. Ele estava com anos e anos guardando, há anos e anos guardando o dízimo e as ofertas dele. E eu fiquei impressionado com aquele homem. Muitas pessoas na cidade já conheciam a verdade através da vida e dos estudos bíblicos que o irmão Bastos dava na cidade. Quando nós abrimos a igreja naquela cidade, muitas pessoas vieram já preparadas, porque o irmão Bastos havia preparado aquelas pessoas. Aquele homem me impressionou, a vida dele me impressionou. E eu perguntei: irmão Bastos, eu preciso lhe fazer uma pergunta. E a pergunta que eu fiz para o irmão Bastos foi: como é que o Senhor conseguiu ficar firme esse tempo todo sem pastor? Ele disse que o primeiro pastor que o visitava depois do batismo era eu. Ele perdeu o contato com a igreja. Como é que o senhor conseguiu ficar firme guardando o sábado, sendo fiel nos dízimos e ofertas, compartilhando a verdade
de Deus com as pessoas na cidade. Como o senhor conseguiu passar esse tempo inteiro fiel? Sem pastor vir lhe visitar, sem igreja aberta, sem JA, sem retiro espiritual. Como? E ele me disse uma coisa que eu vou levar até o último dia da minha vida. Ele me disse: pastor, eu não quero lhe ofender, mas já que o senhor perguntou, eu vou responder. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia me visita. O pastor que eu preciso de verdade, todo dia vem na minha casa. Sabe quem era? Jesus Cristo. Esse era o alicerce da vida do irmão Bastos. Ninguém sabia. Há 20 anos, ele estava fazendo o alicerce da sua vida. Já estava com 90 anos. E ele tinha um alicerce sólido. Mesmo sem igreja aberta, mesmo sem pastor visitar, ele tinha um alicerce sólido. Jesus Cristo na vida dele. Qual é o seu alicerce? Saiba que o seu alicerce são coisas que a casa do lado pode não notar. A pessoa que senta do teu lado no banco da igreja pode não notar. Mas esse é o alicerce, o único alicerce seguro para construir uma casa e uma vida. Eu não sei se você leu a apostila de hoje, o tema de hoje na apostila dos 10 dias, mas ele começa com uma citação muito forte, muito forte. Quando o Espírito de Profecia diz, Ellen White diz, inspirada por Deus: eu tenho medo de dormir em uma casa que não tem o culto familiar. Você leu essa citação? Está aqui. É a primeira citação. Eu tenho temor até de dormir numa casa que não busque a Deus. Sabe por quê? Porque mais dia, menos dia, essa casa vai desabar. E ela disse: se não fosse para ajudar aquela família a começar a buscar a Deus, eu não ficaria hospedada naquela casa. Deixa eu te perguntar uma coisa. É perigoso ficar hospedado na sua casa? Porque ela não tem fundamentos? É perigoso ficar hospedado com a sua família, porque ela não tem fundamentos e está prestes a destronar, a ser destruída? Eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu tenho paredes bonitas, eu tenho recursos, eu tenho trabalho, eu tenho vida, eu tenho telhado, mas eu não tenho fundamento, eu não tenho alicerce. E o alicerce é aquilo que eu estou rejeitando de madrugada. O alicerce é aquilo que eu estou abrindo mão, deixando os meus filhos saírem de casa sem o culto familiar. O alicerce são as horas que eu passo mais assistindo séries do que buscando a Deus, estudando a palavra. Me perdoa, Senhor. Estou construindo uma casa sem alicerce. Eu sei que ela vai desmoronar e talvez já esteja começando a desmoronar. Talvez eu esteja falando para um casamento que já está desmoronando. Talvez eu esteja falando para uma vida que já está desmoronando. Mas sabe qual é o mais impressionante de tudo isso? Deus é capaz de reconstruir. Deus é capaz de colocar alicerce onde não há alicerce. Mas há uma coisa mais nessa história que eu quero compartilhar com você ainda essa noite. Veja, Jesus ele usa palavras duras para falar das duas vidas. Aquele que está com um alicerce sobre a rocha, ele diz que é aquele que é sábio. Aquele que está com o alicerce sobre a areia, ele diz que é aquele que é tolo. Então ele diz: você é sábio ou tolo? Aquele que tem alicerce sólido em Cristo está na rocha, é sábio. Aquele que tem alicerce frágil porque está sobre a areia e vai cair, ele é tolo. Você é sábio ou tolo? Pastor, e o que eu faço para não ser mais tolo? O que eu faço para ser sábio? O que distingue o sábio do tolo? Olha para o texto bíblico. Mateus capítulo 7 novamente. Mateus capítulo 7. O que diferencia o sábio do tolo? Verso 24. Todo aquele que ouve e pratica é um homem prudente. Verso 26. Todo aquele que ouve e não pratica é um homem tolo, insensato. Qual é a diferença? Ouvir e praticar, sábio. Ouvir e não praticar, tolo. Essa é a diferença. Você está aqui porque você aceitou ouvir a palavra de Deus.
Mas não é o simples ouvir que vai diferenciar o sábio do tolo. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, é praticar o que você sabe. É isso que diferencia o sábio do tolo nessa história. Você consegue entender agora onde eu quero chegar? O sábio e o tolo têm uma única diferença. Os dois ouvem, os dois conhecem. Eu preciso te avisar que o adultério vai destruir teu casamento? Eu não preciso te avisar isso, você sabe. Claro que você sabe. O adultério é destrutivo para o casamento. O nosso problema não é ouvir. O nosso problema é praticar o que sabemos. Eu preciso te avisar que o culto familiar é importante para a fortaleza da tua família. Eu não preciso te avisar, você sabe disso. A grande questão é que você continua apenas sabendo, apenas ouvindo. Mas você só vai se tornar sábio quando você praticar. Eu preciso te avisar que há coisas que você não deveria acessar, porque vão destruir tua vida, você sabe disso. Eu sei disso. A grande questão é como praticar aquilo que nós sabemos. Eu preciso te avisar que há coisas que eu não devo comer porque vão destruir o meu corpo, e o meu corpo é o templo do Espírito Santo, você sabe disso. Sabe o que é que precisamos fazer? Praticar. Então, amigos, a diferença do sábio para o tolo não é ouvir. A diferença do sábio para o tolo é praticar. Agora saiba que, inevitavelmente, você está edificando sua vida sobre alguma coisa. Ou sobre a sua tolice, ou sobre a sabedoria de depender de Deus. Mas você está edificando sobre alguma coisa. E sabe quando nós vamos saber realmente sobre o que estamos edificando? A parábola também diz, a história também diz. Sabe quando é que alguém chega à conclusão que edificou sobre a areia? E essa é uma das coisas mais importantes que eu vou te falar essa noite. Uma pessoa vai saber se estava edificando sobre a areia ou sobre a rocha quando as tempestades chegam. A única diferença é quando chega a tempestade, os ventos sopram, os problemas chegam e o casamento não resiste. Os filhos não resistem, a família não resiste, porque estava sendo há anos edificada sobre a areia. Quando tudo está bem, você pode até pensar que sua vida está bem edificada, que sua casa está bem edificada, mas quando a tempestade chega, é que sabe a diferença entre edificar sobre a areia e edificar sobre a rocha. Eu já enfrentei algumas situações na minha vida muito difíceis. E é nesse momento que eu percebo a diferença que faz edificar sobre uma coisa ou sobre outra coisa. Eu não sei que momento você está enfrentando. Eu sei que todos estamos enfrentando momentos difíceis no país. Toda essa questão da saúde que nos assusta. Talvez você tenha perdido um ente querido. Talvez você tenha recebido essa semana a notícia de que o teu emprego acabou. Talvez você esteja pensando o que é que vai fazer para pagar as contas segunda-feira. E eu quero te dizer, em nome da autoridade bíblica, é nesse momento que você vai ver a diferença de edificar a tua vida sobre a rocha. É nesse momento. É nesse momento que você vai entender a diferença entre estar fundamentado em Cristo ou estar fundamentado em nada. Alguns anos atrás, eu fui fazer uma visita a um membro da minha igreja, em que eu era pastor, e o ancião disse assim: pastor, eu vou com o senhor para lhe ensinar a casa. Era a primeira vez que eu estava chegando naquela igreja. E no caminho o ancião me disse: pastor, essa visita não é uma visita fácil. Esse homem que nós vamos visitar, pastor, ele está há 2 anos desempregado. O único motivo, a fidelidade ao sábado. A fidelidade a Deus através do sábado. Nós não somos fiéis a um dia, nós somos fiéis a um Deus. E se esse Deus pede um dia, nós somos fiéis nisso. Mas aquele homem, ele era fiel a Deus e guardava o sábado. E ele disse: pastor, ele tem um ótimo currículo. Ele é um profissional excepcional, mas sempre que ele começa o emprego e apresenta a questão do sábado, ele é demitido. E algumas vezes ele até assumiu o emprego e passou a semana trabalhando, e na sexta procurou o RH e disse: olha, eu não vou trabalhar amanhã, e apresenta o motivo, e ele é demitido. E ele está há 2 anos nessa situação. Tem 2 filhos
E é isso que nós vamos visitar. Eu fui todo o percurso achando que ia encontrar uma pessoa cabisbaixa, reclamando, questionando Deus. E quando nós chegamos à porta da casa, a família abriu a porta com alegria tão grande que eu olhei para o ancião como que perguntando: nós estamos na casa certa? Tem certeza que nós viemos para casa? Não é outra casa que nós estamos? E quando eu entrei e comecei a ouvir a história, eu percebi que eu estava na casa certa. E ele me contou a mesma história que o ancião me contou, mas com mais detalhes. E ele me disse: pastor, não é fácil. Eu não posso lhe dizer que é fácil, mas eu posso lhe dizer uma coisa: eu nunca senti Deus amparando tanto minha família como nesses 2 últimos anos. Nunca. Eu nunca senti Deus nos carregando no braço de maneira tão poderosa como tenho sentido nos últimos 2 anos. Sabe o que é que ele estava dizendo? Minha família tem um fundamento. Não temos emprego. Estamos passando por algumas lutas e dificuldades, mas essa casa tem um fundamento, está fundamentada, alicerçada sobre a rocha. E Deus está nos amparando. Você entende o que é isso? Você entende o que é um pai ter que levar o filho ao cemitério e na hora do cemitério abrir o inário e começar a louvar e dizer: sob suas asas estou descansando, ainda que à noite confiante eu estou? Só alguém que está fundamentando sua vida, alicerçando sua vida sobre a rocha é capaz de fazer isso. E eu quero terminar com o último ponto dessa mensagem. Você pode tomar algumas escolhas. Segundo essa história, você pode tomar algumas escolhas. Você pode decidir edificar sobre a rocha ou sobre a areia. Você pode decidir isso. Você pode decidir que tipo de fundamento vai ter tua casa. Você pode decidir isso. Você pode decidir ouvir e praticar e ouvir e não praticar. Você pode decidir isso. Só tem uma coisa nessa história que você não pode decidir: que as tempestades venham ou não venham, elas virão. Nunca esqueça disso. Então você decide em que fundamento você quer edificar a tua vida. Você decide se vai praticar o que você sabe ou não. Mas ninguém, ouça, ninguém é capaz de decidir se vai edificar sobre... É capaz de decidir se as tempestades virão ou não virão. Ninguém pode decidir: eu não quero que as tempestades venham. Eu não quero que os problemas me atinjam. Você não pode decidir isso, eles virão. E é nesse momento, quando eles vierem, que você vai ver a diferença entre estar edificando sobre a rocha ou sobre a areia. Sabe, Deus nunca prometeu que você não derramaria lágrimas, nunca. Não há uma única passagem na Bíblia que diz: edifique sobre a rocha e você não vai enfrentar tempestades. Não. Não há uma única passagem na Bíblia que diga: edifique sua vida, sua família, seu casamento sobre Jesus Cristo e você não vai enfrentar problemas no casamento, lágrimas, doença, enfermidades, desemprego. Não há uma única passagem que diga isso. Sabe o que é que a Bíblia promete? As tempestades virão, mas elas não serão capazes de destruir a vida daquele que edificou sobre Cristo. Eu gosto muito de um autor que diz o seguinte: o justo chora, mas ele chora no tom. E o ímpio, ele sorri, mas sorri desafinado. Vou repetir: o justo chora, mas ele chora no tom. O ímpio até sorri, mas ele sorri desafinado. Você prefere chorar no tom ou sorrir desafinado? Eu tomei uma decisão. Eu decidi que em alguns momentos eu vou ter que chorar, vou ter que enfrentar lutas nessa vida, mas eu quero chorar no tom, na presença de Cristo. Eu não quero ser o ímpio, o tolo, que está edificando a casa e a família sobre a areia. Pode até sorrir, mas é um sorriso desafinado. Que decisão você quer tomar essa noite? Sobre o que você vai construir sua casa? Sobre que fundamento? Repito o que eu comecei o sermão dizendo. O fundamento é aquilo que não é perceptível, mas é aquilo que está construindo a sua família. Eu posso ver você na igreja, mas esse não é o fundamento. O fundamento mais sólido que ver você na igreja é você estar sozinho na presença de Cristo. Talvez você já me ouviu falar isso, mas eu sempre gosto de dizer que tudo que a igreja nos oferece é uma sobremesa espiritual.
uma sobremesa espiritual. Um bonito sermão no sábado pela manhã é uma sobremesa espiritual. Uma bonita semana de oração é uma sobremesa espiritual. Um pregador de fora que veio e falou muito bonito é uma sobremesa espiritual. Banquete, meu irmão, minha irmã. Banquete é você e Jesus de madrugada com a Bíblia aberta e o joelho no chão. Ali é banquete. Tudo que você vai receber na igreja é uma sobremesa. Você pode até viver de sobremesas, mas você vai ficar doente. Você precisa do banquete. Eu não sei se você está usufruindo do banquete, você não sabe se eu estou usufruindo do banquete, mas quando as tempestades chegarem, nós vamos saber quem edificou sobre a rocha e quem edificou sobre a areia. Então eu quero convidá-lo hoje a dizer: Santo Deus, eu tomei minha decisão, eu quero edificar. Sabem, há muitas pessoas que estão fazendo pedidos nesse momento. Eu sei que o seu pedido está sendo ouvido e atendido, mas quando você escreve, é seu desejo de dizer assim: Senhor, eu quero que mais pessoas orem por mim. Eu quero edificar minha vida sobre essa rocha. Por favor, orem por mim. E nós não temos como mencionar agora todos, mas eu queria que essas pessoas que eu vou mencionar, talvez Deus as escolheu por algum motivo especial, soubessem que essas pessoas representam você que está pedindo nesse momento para que Deus edifique teu casamento, edifique tua família, edifique os teus filhos. Eu quero começar orando e apresentando o pedido da Conceição. A Conceição, ela pede por seu cunhado Ademar Sena, que está entubado com Covid no Hospital Delfina. E eu imagino que o pedido da Conceição seja o pedido de muitos que estão enfrentando essa doença, que de alguma maneira se agravou tanto e está levando tantas pessoas a ficarem enfermas. Conceição, nós vamos orar nesse momento e vamos pedir que Deus visite. Que Deus visite o Ademar Sena, assim como visite as pessoas que você ama, que eu não li o nome, mas que estão na mesma situação. Que Deus as visite e restaure sua saúde. A Yara Mareira também, ela pede oração pela conversão dos seus familiares. Deus seja louvado. Deus seja louvado, Yara. Eu imagino quantas mães, quantos pais estão dizendo: pastor, meu filho também, ora por meu filho. Ele também está longe, ele está edificando sobre a areia. E ao pedirmos pela Yara, nós vamos pedir também por sua família, por sua vida. O Davi Souza, ele é de Rolim de Moura, Rondônia, e ele pede oração por sua família, que aceitou começar a estudar a Bíblia. Deus seja louvado. Davi, Deus seja louvado. Que a tua família que começou a estudar a Bíblia conclua decidindo entregar a vida a Jesus Cristo e edificar sobre a rocha. Eu também quero orar pelo Arlindo Jorge. Ele pede oração também pelo Carlito, que também está entubado na UTI com Covid. Então nós vamos orar hoje pela Conceição, Yara, Davi e Arlindo. E eu vou pedir que ao apresentar esses nomes, eu esteja apresentando a Deus também o teu nome, onde você estiver. Eu quero concluir essa mensagem convidando você a tomar uma decisão. A decisão é: Senhor, eu não quero mais ouvir e não praticar. Eu não quero mais que as tempestades cheguem e eu não esteja fundamentado em Ti. Por favor, me ajuda a edificar sobre a rocha. Eu quero colocar minha vida, minha família na Tua presença a cada dia. E mesmo que ninguém veja, o céu vai estar vendo que a minha casa está sendo edificada sobre a rocha. Eu não estou vendo você, mas o céu está vendo. Por isso eu quero terminar convidando você a levantar a mão onde você estiver. Se a sua decisão é dizer: Senhor, eu quero fundamentar minha vida sobre a rocha, levante suas mãos. Mas eu tenho um pedido mais especial do que levantar a mão. Eu quero convidar aqueles que estão se preparando para o batismo, sabe? A melhor maneira de edificar a vida sobre a rocha começa com o batismo. E talvez você esteja me ouvindo hoje, já conhece a verdade e precisa apenas tomar a decisão de ser batizado. Coloque aí no chat, na mensagem: eu quero ser batizado. E eu não quero apenas que você levante a mão, eu quero que você fique em pé. Eu não vou ver você ficando em pé, mas o céu vai ver. Quando alguém levanta a mão e se coloca em pé, o que ela está dizendo de verdade é: Senhor, eu tomei minha decisão, é isso que eu quero. Então, coloque-se em pé. Onde você está? Coloque-se em pé. E diga: Santo Deus, eu quero ser batizado, eu quero edificar minha vida sobre a rocha. Eu quero ser teu completamente. Se você já é batizado, levante a mão.
Levante a mão e nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Querido Pai, existem centenas de pessoas que ou estão em pé porque decidiram pelo batismo, ou estão com a mão erguida porque já aceitaram o batismo, já foram batizadas, mas querem tomar a decisão de edificar sobre a rocha. E eu te peço que o Senhor as visite nesse momento, cada uma delas. Visita, Santo Deus, traz a tua paz, ampara a vida delas. Nós apresentamos alguns nomes, Senhor, que têm necessidades reais e urgentes de alguém que amam e que está doente. Santo Deus, visita cada uma dessas pessoas. Te apresentamos nomes de pessoas que estão clamando para que os seus familiares voltem para a igreja, se entreguem a Jesus, aceitem o que estão aprendendo no estudo bíblico. Visita cada uma dessas pessoas, Senhor, que elas tomem sua decisão. E que hoje, todos nós, possamos estar decididos a edificar nossa vida sobre Jesus Cristo. E quando a tempestade chegue, possamos estar firmes em Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Pela essa mensagem tão abençoada, tão linda, uma mensagem que realmente vem de encontro ao nosso coração e que as nossas famílias, elas realmente estejam fundamentadas na rocha que é Jesus. Lembrando que amanhã nós vamos estudar o terceiro tema da revista dos 10 dias de oração. Então você pode buscar aí nas nossas redes sociais, se você precisa dela em PDF, que você vai encontrar. E eu já convido você para amanhã também, às 9 horas da manhã, nós teremos um culto aqui com o pastor Ayrton Killer, que é o presidente da Igreja Adventista para toda a América do Sul. Ele estará trazendo a mensagem para nós. E, junto com a sua família, eu convido você a acompanhar amanhã, às 9 horas da manhã, horário de Manaus. Que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã.